Let's go! E aí, meu cara? Fala, Montenegro. Você estava lá no meu, aconteceu a mesma coisa que da live anterior com um amigo meu. Eu tava lá na minha esperando você. É mesmo? E Ah, aí, cara. Tudo massa? beleza? Obrigado pelo convite, cara. Me senti honrado. Pô, mano, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Você é um cara que a gente admira muito, já venho lhe acompanhando há bastante tempo. Já fui em alguns workshops que você se apresentou, já conheço sua história. Pô, brigadão mesmo por você aceitar o convite, perder esse tempinho aí com a gente. Velho, eu fico lisonjeado com isso. Muito obrigado mesmo, velho. Então, Alexandre, eu sou Gueu, baixista da banda Arquitetos, a banda de pop rock gospel. Esse aqui é o Wallace, é tecladista. Fazer E o cara toca muito, viu? É bom, viu? E como eu tava lhe dizendo, eu fico muito grato por você ter aceitado o convite, perder esse tempinho aí com a gente. E agora vamos falar de você. Vamos falar de Queria ouvir um música. pouquinho da sua história, a galera que tá aí, eu creio que todo mundo te conhece, mas se tiver alguém que não conheça, vamos ouvir da boca do próprio Alexandre um pouquinho da história de Alexandre. Ah, legal, cara. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Alexandre Montenegro. Não sou necessariamente de uma família de músicos, né? Por incrível que pareça, mas eu sempre tive uma grande referência da música por conta do meu pai, né? Meu pai era um cara que curtia a música popular brasileira, então lá em casa tinha coleções de discos da música popular brasileira. E eu cresci, desde os 7 anos de idade, eu acho menos que isso, cara. Eu cresci ouvindo João Gilberto, Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Esse é o repertório da minha casa, né? Então, Só qualidade. eu queria ficar ouvindo Pernalonga, né? Pato Donald, meu pai, ele que, isso aqui que é música, você tem que ouvir. E de uma certa forma isso me influenciou, né? Porque eu não tinha nenhuma referência de músicos, de instrumentistas, de cantores. Eu acabei sendo influenciado pela música por conta do meu pai, né? Minha mãe também canta muito bem, apesar de não ser cantora, não tem nada a ver com canto, assim, mas ela canta muito bem, né? Meu pai também cantava muito bem. E minha primeira escola com a música foi essa daí. Aos 12 anos, eu comecei a me interessar mesmo pela música, né? Minha irmã tinha um violão e ficava lá em casa jogado, e aí eu comecei naquela história de pegar o violão e começar a tocar as primeiras notas no violão, e tentar tirar uma musiquinha. Tá? E aí eu fui gostando daquilo, e aos 12 anos eu me interessei pelo contrabaixo, né? Sendo que o meu sonho, na verdade, era ter tocado bandolim, cara. Bandolim, né? Só que na minha rua tinha uma roda de chorinho, né, que acontecia, tá? E aí eu descia para ouvir aquilo e ficava fascinado pelo bandolim, né? E aí queria tocar bandolim, tá? Comecei a juntar uma grana para comprar o bandolim. Foi quando um amigo meu, o grande guitarrista Jurandir Santana, que hoje é vive na Espanha, me convidou para tocar baixo. Ele falou, olha, Alexandre, tem uma banda que eu vou tocar aí, eu vou fazer um show, e tá faltando um baixista. Você quer tocar baixo? Eu já nem o que é. Assim, rapaz, pessoal, vai ser legal, vai ter festa, vai ser bacana, e você toca baixo. Beleza. Agora, comecei a tocar baixo e fui me interessando cada vez mais pelo instrumento. Uma das primeiras linhas que eu aprendi foi...
como o trabalho era um trabalho de axé, de banda de axé, aí eu também aprendi Luiz Caldas, né? E aí, cara, fui me interessando cada vez mais pelo baixo. Aí acabei tocando rock, né? Aquela história de banda de rock, toquei em grupos de rock. Até que com 18 anos eu fui convidado para fazer parte da banda Reflexos. Paralelo a isso, eu comecei a tocar na Jano Man, né? No Solar do Ião. Foi quando eu comecei a me interessar pela música instrumental. E aí, desde o começo, eu sou um dos músicos desde a primeira formação, né? Lá da Januman, há 20 anos atrás. Então, tocava eu, Jurandir, Ivan Wall, e a gente carregou a pedra ali e demos o start, né? Aquele movimento. Enfim, de lá pra cá, cara, eu comecei a tocar com todo mundo, e aí, pronto, essa é basicamente... E desde o começo, né? Desde quando eu comecei mesmo com a música, eu sempre tive um lance como professor. Assim, eu sempre gostei de estudar profundamente o negócio e de passar para as pessoas, né? E acabei desenvolvendo a coisa de educador, de professor, e acabei me formando na Universidade Federal da Bahia, fiz licenciatura. E hoje dei uma pausa, mas estou na metade do mestrado em educação musical. E, enfim, tenho o meu trabalho solo e continuo acompanhando a galera aí. Esse é um pouco trabalho muito bom mesmo. Show de bola seu trabalho. Obrigado. Vem cá, vamos escutar alguma coisa? Vamos sim. Eu tenho voltado a estudar, sobretudo jazz, né? Que assim, é uma coisa que eu me identifico, né? Que eu gosto de fazer. E aí, essa semana, eu tô preparando um material, né, de pentatônica. E aí, o que acontece? Eu fiz uma análise, não sei se dá para vocês enxergarem aí, eu fiz uma análise sobre a utilização de algumas pentatônicas sobre uma música de Herbie Hancock chamada Dolphin Dance. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma análise, separei as pentatônicas insides e outsides, né, sobre essa harmonia. E aí, como eu estou preparando ela, vou tocar aqui para vocês. Vamos ver. Mande ver. Vou tocar ela aqui.
Top demais. Essa, massa. Essa é Dolph Dance de Herbie Hancock. Acho lindo esse tema. Lindo, 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 lindo. Tô estudando. Então, você tá aproveitando agora a quarentena aí pra estudar legal, né? Cara, eu confesso que eu tava numa fase meio triste, assim, né? Com as coisas da música, tá? E aí parece que as coisas acontecem na vida, né? De uma certa forma, para que você pense, tenha mais tempo para pensar, né? Refletir sobre a vida. E aí brotou novamente em mim, né? Aquele desejo de estudar, de voltar à forma, né? Sobretudo, direcionado já para a onda que eu gosto, que é o jazz. Então, esse tempo tem servido para isso também. Não somente a reflexão como ser humano em relação à sua postura, à sua posição no mundo, mas também como músico, né? O que é que você pode fazer por isso? O que é que você consegue fazer com isso? Né? Então, tenho aproveitado sim, cara. Estudado muito. Eu separei uma pergunta aqui. Claro. Eu queria saber, assim, um pouco sobre como foi o seu processo na banda na Reflexo, né? Você era muito novo, pelo que... Muito novo, cara. 19 anos, né? Como foi... 18. 18, né? Como foi 18 assim, anos. chegar e assumir uma banda? A responsabilidade que na época a banda Reflexo era uma banda de estourada. Renome. Estourado, exatamente. Cara, primeiro, assim, para mim foi um orgulho para mim muito grande em ter sido convidado, primeiro para substituir Luciano Calazans, né? Já foi assim, cara, pintou uma vaga na Reflexos, porque Luciano vai sair. Eu falei, mas eu vou tocar no lugar do Luciano Calazans, você tá doido? Aí a galera, não, velho, vá que você vai dar certo. Era Ed, o baterista, que me convidou, né? Super amigo, assim. E aí eu fui, né? A priori, não tocava nada de axé, assim. Tocava, quer dizer, toquei com Jurandir, como eu falei, mas
não era nada profissional, né? Aí, cara, eu me lembro que a gente fez, me deram um repertório, acho que em uma semana ou 15 dias já teve o primeiro show com Asa de Águia, né? Banda Reflex e Asa de Águia em Feira de Santana. Na época tinha aqueles shows, assim, cara, lotado, lotado, um negócio impressionante, aquela história da produção, né? Ônibus, e sai correndo, e a segurança. Eu falei, rapaz, que é isso? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Até então eu nunca tinha vivido isso, né? Tocava em bar, tocava em jam session. E aí foi legal, porque eu aprendi um lado mais profissional, né, da música, que eu não tinha, né? Então eu aprendi como é o comportamento, né? Desde o horário para viajar, hospedagem em hotel, compromisso com o repertório, compromisso com o show, comportamento no show, comportamento depois do show. E aí eu aprendi muito com isso, né? Foram quase 5 anos que eu toquei na banda. Passei por shows assim, incríveis, né? Como um que eu nunca me esqueço, que foi Banda Reflex e RPM, cara. Na época, no auge, a gente tocando na Praia de Santos, 10 mil pessoas, velho. Um negócio impressionante, assim. E foi bacana, eu vivi essa experiência. E toquei no Carnaval, foi quando eu comecei a tocar no Carnaval, toquei no Trio Elétrico, tá? Então, para mim, a Banda Reflexos foi meu primeiro trabalho profissional mesmo, assim, onde eu tive que encarar a minha vida, né? Foi quando minha família, né? Ah, você vai ser músico, que vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai. Aí, quando eu entrei na banda, comecei a tocar, comecei a ganhar dinheiro pra caramba, né? Falei, isso aqui é bom, pô. Isso aqui é bom mesmo, siga em frente. E aí, pô, ganhei dinheiro também, né? Isso que foi uma coisa legal, né? Até então, era um sofrimento. E aí, na banda, ganhei dinheiro. Mas eu nunca me preocupei com isso, né? Porque para um cara de 18 anos, pô, eu conheci o Brasil quase todo, né? Então, tava viajando para cima e para baixo. Eu não tinha ido, só tinha ido até Feira de Santana. E daqui a pouco eu tava em São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Mato Grosso, acordar dentro do Pantanal, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? E me fez também, acabou que me fez ter um certo nome também, né? Porque era uma banda de nome. Aí eu substituí Luciano Calazans, aí comecei a tocar, comecei a gravar axé, essas coisas. Foi muito legal, foi a melhor experiência da minha vida, assim, uma das melhores da minha vida. São coisas que caem na hora certa, né? Chegou na hora certa para você, né? Na hora certa, cara. Na hora certa. Eu toquei em lugares maravilhosos, shows assim incríveis. A gente o Skank, sabe? Só pegava coisas assim, shows grandes. A gente tocava tipo num festival que um dia era Paralamas, no outro dia era Banda Reflex, no outro dia era Titãs, sabe? Foi uma experiência muito boa, velho. Sim, eu vi também que você já fez trabalho também com o Luiz Calda, né? Fiz, cara. O Luiz sempre foi, acho que o primeiro músico que eu admirei, assim, né? Enquanto músico, né? Não era só a coisa das músicas de Luiz Carlos que eu achava legais, né? Era muito mais ele tocando e assim a concepção dos discos, né? Eram incríveis, assim, linhas de baixo incríveis, né? Beverly Hills, e tinha muita coisa de Luiz Carlos que eu curtia pra caramba, e admirava ele por esse som, né? Muito mais do que as músicas, as letras, essas coisas. E aí eu toquei com o Júlio Caldas, toquei muito tempo com o Júlio Caldas, né, que é sobrinho de Luiz. Aí toquei com o Márcio Diniz, que era o baterista do meu trio, que era casado com a sobrinha de Luiz, irmã de Júlio. Então eu acabei ficando muito próximo dele, né? Até que um dia, cara, ele me ligou, aí falou: Montenegro, quem tá falando aqui é Luiz Caldas. Queria te convidar para fazer um show comigo. Aí eu, mas é um show no Teatro Castro Alves, uma participação, na verdade. Foi Outubro Rosa, uma coisa dessa assim. E eu queria que você tocasse uma música de baixo acústico comigo. Eu vou tocar piano, você de baixo acústico e Lala de bateria. E Cal Medrado vai cantar. Eu, pô, Luiz, que honra, cara. E aí ele falou: só o único problema é que não vai ter ensaio.
Aí, assim, pô, ele passou a música, eu estudei em casa, a gente chegou lá, na passagem de som, a gente passou a música assim, pô, é a primeira vez que eu vou tocar com o Luiz, eu toco no Teatro Castro Alves, lotado, ele tocando piano e eu tocando baixo acústico, isso tem até na internet, tem até no YouTube. Você coloca lá Luiz Caldas com o Cal Medrado, e aí, a partir disso, pô, eu admirei ele pra caramba, né? E aí ele me convidou para gravar o disco de jazz dele. Ele gravou um disco de jazz, e aí ele me convidou para tocar. E eu gravei esse disco dele, que acabou ele sendo chamado para tocar no Phoenix Jazz Festival, que era um festival de jazz que tinha na Praia do Forte, né? Que teve Stanley Clarke, teve Stanley Jordan. E uma noite foi com o Luiz Caldas. E a gente tocou lá, tem no YouTube também. Ele montou uma super banda, né? Guimo Migoya na bateria, Bruno Aranha no piano e Paulinho Andrade no sax, né? E ele tocando guitarra. Cara, foi incrível. Aí a gente gravou o disco, ficamos amigos pra caramba, assim. E depois, mais tarde, ele me convidou para gravar uma faixa num outro disco dele, também de baixo acústico. E foi legal, a gente se fala de vez em quando, assim, né? E eu tenho uma vontade ainda de fazer uma releitura das músicas dele, assim, no conceito instrumental e convidar ele para tocar. É um sonho que eu ainda quero realizar. Ele é rapaz, é um músico também espetacular, já admirava ele muito. E esse dia eu tava aqui assistindo o Faustão, rapaz, Faustão descascou o Luiz Caldas, viu, velho? Depois daquele dia eu fiquei mais apaixonado ainda pelo cara. Porque, Ele é rapaz, incrível. é incrível, velho, ele toca tudo, velho, com o estilo que Faustão pedia, ele lançava, rapaz, E é uma percepção, assim, que ele tem incrível. Eu estava lá gravando na casa dele com ele, e ele falou assim para mim, Alexandre, eu queria te mostrar aqui um arranjo para orquestra que eu estou fazendo. Rapaz, ele me mostrou no computador, assim. Eu fiquei... Aí eu falei, pô, Luiz, você sabia que você escrevia, não? Ele falou, não escrevo, não. É a minha percepção, esse negócio. Velho, mas você sentia, assim, a harmonia mesmo da instrumentação, né? A percepção da instrumentação, a fluência dos contrapontos, assim, cara, eu falei, aí eu vi realmente de perto, né? Como o cara é música mesmo, assim, né? No sangue, né? E, pô, estar perto de um cara desse, pra mim, foi rapaz, uma honra, né? a gente é premiado porque aqui na Bahia só tem músico espetacular, rapaz. Aqui a gente É incrível. a gente é premiado e às vezes a gente não sabe, fica procurando músicos de fora, fica querendo escutar pessoas de fora. Quando a raiz está aqui, a galera daqui é demais, velho. Cara, eu sempre digo assim que eu tenho um orgulho muito grande da minha terra e quando eu vou lá para fora, né, São Paulo, Rio, outros lugares, assim, vejo muito músico bom, né? Mas é o que eu sempre digo, cara, a gente tem músicos de nível internacional aqui, Verdade. né, na Bahia. E assim, eu tive uma oportunidade de ir para a Espanha, passei 3 meses lá na Espanha e conheci alguns músicos de jazz, né? E acabei tocando com um pianista famoso de lá e tudo. Rapaz, eu vi super músicos de jazz, mas eu te confesso que eu não fiquei impressionado como eu fico aqui em Salvador, com os pianistas. Eu toquei com um mega pianista, chamado Jacobo de Miguel. O cara, número 1 lá. Cara, eu falei, mas bicho, eu vim da minha terra, tem Bruno Aranha, Marcelo Galter, Isaías Rabelo. Cara, é difícil você ficar tão impressionado com outros músicos, sabe? É verdade. Então eu acho Salvador uma terra. Salvador é uma Bahia, de uma forma geral, né? Eu acho um lugar riquíssimo de qualidade musical. Premiada, premiada. Premiado. Eu ia lhe perguntar agora justamente sobre esse período que você passou fora, que eu vi que você passou um período fora estudando jazz e tal. Eu ia lhe perguntar justamente agora sobre esse período aí fora. Você Ah, já cantada? Como foi essa convivência lá fora? Como foi conquistar mais essa bagagem lá fora? cara, pra mim foi uma experiência ímpar, né? Porque minha mãe fala que desde pequeno eu falo, mãe, eu tinha 6 anos de idade, né? Ah, mãe, eu quero ir nos Estados Unidos, eu quero ir na Europa, eu quero... Minha mãe, meu filho, você sonha alto demais. Mas eu quero ir lá, eu gosto, eu não sei porquê, eu sempre tive um lance assim com o exterior, né? E quando rolou essa oportunidade, foi assim também de última hora, eu tive que me virar de última hora e acabei viajando.
Aí eu viajei para tocar num grupo que era Márcio Diniz na bateria, Jurandir Santana na guitarra e um cara chamado Valdir, que era um cantor de Recife que morava há muitos anos lá na Espanha. E aí eles se conheceram pela internet e resolveram fazer uma turnê na Espanha. E aí, quando perto de viajar, acho que 10 dias ou 12 dias antes de viajar, o baixista não pôde ir. A Jurandir me chamou, o resultado eu fui. E a gente se encontrou lá, ensaiamos, tocamos música brasileira, né? A gente pegou um repertório de música brasileira e foi tocar. Cara, eu toquei nada mais, nada menos que no mesmo festival que Diana Krall. Cara, imagine, eu toquei no mesmo festival. Eu toquei no dia de Phil Will Willis. Phil Will Willis foi o diretor musical e saxofonista de James Brown. E esse cara toca música instrumental também. Então, eu toquei antes dele. Aí, toquei uma semana depois de Ron Carter. No mesmo festival, teve Chucho Valdez. Né? Isso em Palma de Maiorca, que foi o primeiro lugar que eu fui, né? É uma ilha chamada Palma de Maiorca. E a gente tocou no Jazz Voyeur. É um festival de jazz super famoso lá. E aí, 15 dias depois, ia ter Diana Krall. Depois a gente foi tocar num festival em Madrid chamado Clamores Jazz. Cara, no Clamores Jazz tocou Dave Weckl, Patitucci, Victor Bailey. Pense nos caras que você sonha do jazz tocar nesse lugar, né? Inclusive, no camarim tinha o nome da galera assinada. Então tinha assim, Ravi Coltrane, Dave Weckl. Eu falei, cara, é um sonho. É claro, Alexandre Montenegro, botei lá, né? Eu botei lá. E assim, eu realizei o sonho de tocar em festa. Toquei no Bluesville, também um grande casa de blues lá, também famosíssima. E para mim foi uma realização, primeiro, de um sonho de viajar para o exterior, fazendo o que eu gosto, que é tocar música brasileira e tocar em festivais de jazz, entendeu? E, cara, outras grandes experiências que eu pude viver lá é a valorização que os caras têm pela música brasileira e pelo músico brasileiro. Rapaz, eu fui tratado lá como um rei, né? Eu e meus amigos. E as pessoas se sentiam honradas em convidar a gente para jantar na casa deles. E quando a gente chega lá, eles dizerem, né, ligarem para a família e falar, sabe quem estão aqui na minha casa? Os brasileiros. É mesmo? Cara, era um negócio, eu me senti, era surreal, assim, você acabar um show e as pessoas virem emocionadas, assim, falar, nossa, ver um brasileiro tocando é a coisa mais maravilhosa que a gente pode vivenciar, sabe? Então, isso deu um up, assim, na minha carreira, né? Porque me fez pensar, assim, pô, velho, vale a pena, sabe? A música tem um poder muito grande no mundo, né? E a gente consegue realmente muitas coisas através da música. E a gente tocou na casa de um cineasta, cara, imagine. Que honra, O cara preparou uma jam, era um diretor de filme, cara. E o cara preparou uma jam, ele morava numa casa que parecia um castelo. E ele preparou uma jam lá com os instrumentos, né, convidou a família, 48 pessoas, cara, para ver a gente tocar, sabe? E foi incrível, foi incrível. A gente chegava nos clubes de jazz, aí o pessoal fala, ih, os brasileiros, aí chegaram os brasileiros, chama os caras para tocar, chama os caras para tocar. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, né? Sem contar com a questão social mesmo, né? Você vê um outro país, você vê o comportamento, né? Você vê... Aí você começa a fazer uma análise por que as coisas não funcionam no Brasil, por que em outros lugares funcionam, sabe? Aí você começa a ver o valor do brasileiro, deixa na sua cabeça, você meio que fica pirado, né? Eu voltei para o Brasil meio frustrado isso lá, né? Então, foi um choque, assim, cultural para mim. Mas, sobretudo, foi a realização de um sonho, cara. Tocar em festival de jazz. Conheci Pat Martino, velho, que era um guitarrista que eu estudo desde criança. Eu fui para um festival, numa montanha, ver o cara tocando. No final, eu fui no camarim, dei um abraço nele, assim. Aí falei que era brasileiro. Uau, brasileiro, você é parente de Djavan. Você conhece Tom Jobim, sabe? Aí eu, pô, velho, sabe? Voltei pro Brasil, assim, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Isso é muito importante na minha carreira. Dá aquela energia boa, né? Não, vale a Tá, pena. cara.
Vale a pena. Você se encontra, sabe? Você fica perdido no Brasil, mas quando você vai lá para fora, você sabe o seu valor. É É. incrível isso, né? Vamos escutar mais uma? Vamos lá. Como eu te falei, eu cresci ouvindo música brasileira, né? E, assim, gosto do jazz, né? Mas quando eu falo gosto do jazz, eu não somente a linguagem da música americana, mas a música improvisada de uma forma geral. E como eu cresci ouvindo música brasileira, a gente sabe que o nosso repertório é um repertório vasto e que é difícil você escolher qual é a música que você gosta, né? Verdade. Mas um dia eu estava em casa assim e resolvi fazer. Eu falei, cara, eu tenho uma música que eu acho bonita, eu tenho vontade de cantar, mas eu não canto nada. Aí eu falei, mas eu vou fazer um arranjo para essa música, que é uma música linda, do grande Tunai, que é a música Frisson, né? E eu fiz um arranjo para ela, para baixo solo. Deixa eu ver aqui. Eu afino a corda em Ré. Tá dando para me ver legal aí? Legal, show de bola. Show de bola. Tá, Áudio, joia. Massa, eu vou tocar ela então. vamos lá. Isso aí.
demais, velho. Top demais. Alexandre, Oi! Wallace, falando em profissão aqui, não fosse músico, você teria algum plano B? O que Alexandre seria se não fosse músico? Se eu não fosse músico, cara, Gostaria eu andei pensando em psicologia por muito tempo, né? de psicologia? Eu curto psicologia, eu curto muito essa coisa da psicologia, assim. Mas eu acho que o meu plano B foi ser professor, viu? Assim, eu não sei, assim, eu ainda penso em ser professor de outra área, assim, eu gosto muito da área do empreendedorismo, né? Quem sabe eu não enveredo com algumas matérias aí, mas eu gosto de ensinar, sabe? A coisa da didática, assim, ela me ajuda muito a me conectar com as pessoas, né? Porque a música tem isso, a música, ela te une às pessoas, né? Porque é uma linguagem que você de percepção, e a educação ela lhe conecta com as pessoas, né? Porque você passa a ser um veículo da informação e aí você, né, acaba se conectando mais com as pessoas. Então eu gosto do lance de ensinar, e acho que foi meu plano B, viu? Mais que isso, sim, minto, eu queria ser piloto de motocross quando eu comecei, mas minha mãe limou meu Foi, desejo. mas foi aquela onda? Quem disse que isso dá dinheiro, rapaz? Negócio de motocross? Não, minha mãe foi mais radical. Ela falou, não quero ninguém morto na minha família por causa de acidente. Então, aí jogou uma praga e eu caí fora. Eu falei, rapaz, mas eu fiz bicicross, né? Durante muitos anos eu fui piloto de bicicross, cara. Tô todo arrebentado, né? Quase arranco a perna, tá? Cheio de cicatriz, assim, mas eu gostava muito. E eu gostava do freestyle, né? Não era nem ser corredor de bicicross. Então, minha onda com moto, com bicicross, era fazer aquelas pirueta, aquelas coisas, e eu queria fazer isso com moto, né? Aí, enfim, parei no meio do caminho. Outra pergunta para descontrair aqui. Hoje você concorda ou discorda da sua mãe enquanto a essa profissão? Bicicross? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fico. Eu ainda vou fazer, velho. Eu te confesso que de vez em quando eu entro aqui no YouTube e fico olhando os caras, me dá água na boca. E o meu filho, cara, ele adora essas coisas. Por incrível que pareça, ele gosta muito dessa coisa. Ele é muito radical, assim, gosta de esporte radical, tá? E ele só tem 7 anos. E aí eu percebo que ele envereda meio por isso. E quem sabe ele não vai ser meu parceiro aí, né? Numa dupla de bicicross. Mas eu ainda vou voltar, cara. Eu ainda vou voltar a fazer. Vamos. E qual material hoje que Alexandre usa? Você fala do equipamento? Isso, equipamento baixo, corda, caixa. Legal. Eu sempre fui um cara pesquisador com essa coisa de sonoridade, né? Inclusive aqui em Salvador fazem muita piada comigo, né? Porque eu sou um cara que trocava de baixo direto, né? Eu tive muitos baixos, né? E baixos bons, né? De marcas famosas. Eu tive baixo Tune, tive Yamaha TRB, tive Fender Jazz Bass, tive Deluxe, né? Tive Pivey. Enfim, tive uma SP, né? Baixos que quase ninguém conhece aqui, assim, né? Mas sempre tem aquela história, né? Você é baixista, sabe disso. Você tem um baixo que você gosta do corpo, da anatomia do instrumento, mas não gosta do som. Aí você troca o captador, ainda assim o baixo não chega do jeito que você quer. Aí você, não quero esse. Aí compra outro. Aí adora o som, mas não gosta do corpo. Aí eu passei um longo tempo, aí o pessoal falou, rapaz, você vai se dar bem com o TRB. Aí eu comprei um TRB. Aí, pô, grande demais, o braço largo. Eu falei, então é isso. Aí comecei a entrar na onda dos 6 cordas, né? E naquela época o baixo Yamaha TRB estava recém-chegado no Brasil e era aquela febre de John Patitucci, né? Isso. Rapaz, quando eu via um Yamaha TRB, eu me emocionava, assim, né? Eu falei, uau! Eu fui para São Paulo uma vez, aquela rua lá dos baixistas, né? Cara, eu via o Yamaha de Patitucci, assim, eu falei, velho, eu quero um baixo desse, né? Enfim, fui comprando baixos, até que eu conheci Jacimário, velho. Aí depois que eu conheci Jacimário da Milagros, eu descobri que eu podia fazer o instrumento que eu queria, né? Uhum.
aí, cara, eu conheci Jace e me apresentaram um baixo dele. Aí fui lá conversar com ele, ele deixou um baixo na minha mão. Um baixo que ele tinha feito, captador Bartolini, tá? E eu toquei e adorei o som, sabe? Sabe quando você tem aquele som na cabeça e você pega um instrumento que dá aquele som? Aí eu curti o baixo e aí falei, vou fazer um. Não, antes disso eu tinha feito 2 baixos com Jorge Marinho. Jorge Marinho, né? Aí fiz 2 baixos com ele, tá? Um de 6 cordas, que depois eu acabei desistindo de tocar 6 cordas, e fiz um de 5 cordas. Aí quando eu conheci Jacimário, eu fiquei com vontade de fazer um baixo com ele. Aí fiz o primeiro, um baixo meio modelo Richard Bona, né? Com aquele cutaway assim, né? E aí foi o baixo que eu viajei pra Espanha, inclusive o pessoal ficou apaixonado lá, velho. Teve um cara que em todo show que eu ia fazer, o cara me seguia pedindo pra eu vender o baixo. Rapaz, onde eu ia, o cara ia atrás, velho, eu quero seu baixo, eu quero. Tanto fez que no final da turnê eu acabei vendendo meu baixo pra ele. Aí, resultado, cheguei aqui no Brasil, fiz outro com o Jacimário. Aí fiz um de 5 cordas, e nessa eu fui dando dicas pra Jacimário, assim, né, sobre o som, sobre o que era legal, e a gente acabou fazendo uma parceria, e aí eu continuei fazendo baixos com ele, até que eu cheguei nesse modelo Jazz Bass, né, que é um baixo feito por ele, é um baixo de Ash, com corpo de Ash, com braço de maple, escala de maple, captadores feito com Alnico 2, ou seja, foi um baixo todo projetado, baseado na década de 70, né? E depois disso eu vi que, rapaz, Jacimário é um gênio e eu não necessito mais de um Fodera, de um Sadowski, de qualquer outro baixo, porque eu tenho um cara aqui do lado, sacou? Que faz o baixo igual, é igual, a mesma coisa. Eu peguei um Sadowski e olhei assim pro Sadowski e falei, rapaz, que baixo incrível, mas esse daqui, velho, é incrível, sabe? Então, aí fiz esse e tem um Jazz Bass, ou tem um Fretless também de 5 cordas, que é o modelo que a gente resolveu botar como assinatura, tá? Então, meus baixos são emilados, né? Um Fretless de 5 cordas e esse Jazz Bass. Tem um baixo também feito por um luthier de São Paulo, um baixolão, que também tem um som incrível, todo feito de madeiras incríveis, Fausto Pardo, né? Um baixo 5 cordas, fretless, com corda de nylon, assim, muito bom. Eu uso cordas, no momento, nesse daqui, eu estou usando uma corda da Roton Sound, a Swing Bass 66, que é a mesma corda que Pastores usava. Né? Aí eu tô fazendo um teste, né? Vendo se rola legal, se tem a ver comigo, né? Já não curti muito. Mas geralmente eu uso Roton Sound. Ou Ernie Ball, desculpe. Ernie Ball. É a corda que eu gosto de usar, Ernie Ball. Eu sou endorser de uma marca de cabos, que é a Mac Cabos. A gente tinha uma parceria até um ano atrás, assim. Mas eu uso os cabos da Mac Cabos. Eu uso também, eu tenho Monster Cable, né? Mas quando eu conheci a Mac, os caras me chamaram para uma parceria, eu testava, eu sou muito chato, cara, então eu gravava um baixo com um cabo, gravava com outro e vi que realmente a Mac Cabo tem um som incrível, muito, assim, não mudava em nada em relação ao Monster Cable, ele só tinha mais grave. Aí eu, cara, fechei a parceria, né? Uso esses cabos. Caixas, eu conheci, eu tava para comprar um Aguilar, uma caixa Aguilar, né? Inclusive fui na Expo Music, testei as caixas, né? Gostei pra caramba. Mas nesse mesmo período, eu conheci um cara... Não, minto, eu estava no Rio de Janeiro nesse período, quando eu fui convidado para um evento de baixistas que tem no Rio. Fórum Contrabaixo BR, não sei se vocês conhecem. Não. E aí eu fui no Rio. E aí eu acabei indo na casa do cara que me chamou e ele tinha umas caixas da Tech Sound, né? Que é um cara de São Paulo, né? De Campinas. Cara, quando eu liguei o baixo, eu falei, velho, é esse som que eu quero, que eu sonho. Aí, você tem que conhecer ele, você tem que entrar em contato com ele. Me passou o contato dele, aí eu cheguei em Salvador, liguei para ele, conversei. E aí, na hora, assim, o cara falou, você quer fazer uma parceria comigo? Eu falei, claro. Claro. Eu falei, cara, eu tô aqui te dizendo que eu quero comprar caixa, porque eu pirei no som. Aí ele, vamos fazer uma parceria. Aí, você vai pagar só 50% da caixa. Aí eu peguei uma 2 de 12, 2 de 10. 2 alto-falantes de 10. Quando a caixa chegou, velho, eu não acreditei.
que som, cara, que som. Fiquei pirado. Aí comprei um cabeçote Aguilar, Tony Hammer. Tony Hammer 500. Uma amiga minha viajou para a Europa e trouxe para mim um Tony Hammer. Aí, pô, tava com 7, né? Também pesquisei muito amplificadores, né? Todos que você imaginar para comprar. Aí eu vi Gary Willis usando, Patitucci usando, né? O Aguilar. Falei assim, deve ser legal. Aí comprei. Cara, o meu set com as caixas Tech Sound funcionou demais. Foi incrível, um som americano. E aí, agradeci muito a Rogério, tá? Ele falou, Alexandre, tô mandando para você um novo projeto aí, uma caixa 2 de 12. Aí mandou uma caixa 2 de 12 para mim. Cara, inacreditável som, 600 watts a caixa. Aí, pirei, aí um amigo meu eu comecei a indicar para aqui em Salvador, né? Várias pessoas compraram a Tech Sound. E aí hoje eu tenho 3 caixas Tech Sound, uma 2 de 12, uma 1 de 12 pequena, para gigs pequenas, e uma de 15. Né, de 400 watts. Né? O meu Tony Hammer, infelizmente, queimou, cara, e eu não consegui trocar a peça, porque aqui no Brasil estavam me cobrando R$ 2.000 para comprar a peça. E aí um amigo meu foi nos Estados Unidos, eu pedi para ele trazer a peça, e a Aguilar não vende a peça assim, só se eu mandasse o ampli para lá, sabe? Enfim. Aí tô sem ampli no momento, mas era um Tony Hammer. E de pedal eu não uso muita coisa, assim, né? Eu tenho basicamente também tudo escolhido a dedo, velho. Tudo meu é escolhido a dedo. Assim. Eu tenho um octavador da Boss, aquele mais antigo, né? Um dos primeiros, que para mim é o melhor que tem, um octavador. Muito bom mesmo, eu conheço ele. Muito bom. Como esse baixo meu é passivo, eu precisava de um pré externo. Eu acabei comprando um prézinho da David Eden. Não sei se você conhece, um pré que tem uma atualização. Aí eu usava esse. Para o meu baixolão, eu uso um pré da Fishman, o Platino, Equi Platino, que é muito bom, as frequências deles são muito legais. Tenho um afinador da Korg e tenho esse é o campeão, é o compressor da EBS. Cara, esse compressor, que é o mesmo que Gary Willis usa. EBS não, esqueci a marca agora, rapaz. Não é EBS não. Me esqueci, depois eu lembro. Que é o mesmo compressor que Marcos Miller usa. Incrível. Aí eu uso ele para tocar slap, assim, né, para as coisas slap, e para tocar pop, e ele é campeão, velho. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso que eu uso, cara. Eu sou meio chato com som, assim. Eu sou meio cri-cri. Também sou fã do trabalho de Jacimário. Tem o Miami Lagos aqui também. 5 cordas, né? 4 cordas. 4 cordas. 4 cordas. Gosto do trabalho. Fico infernizando ele lá. Esses dias eu fui lá botar... Ele ia arrumar meu baixo fretless. Aí Sim. pedi pra colocar a corda. Ele, velho, bote corda desse jeito, porque Alexandre já testou e ele viu que funciona desse jeito, bote assim. Só falando no seu nome. Eu falei, tá bom, Jacimário, bota. A gente tem uma amizade, cara, de uns 15 anos, velho. Eu já assisti. E ele, pra mim, cara, eu não compro mais baixo, assim. Não, o baixo que eu quero, eu peço pra Jacimário fazer. Fala, Jaci, eu agora tô mirando um Precision, né? Acho massa o Fender, acho o Fender incrível. Acho, mas, cara, chegar em Jacimário ali, Jaci, eu quero assim, assim, assado. Ele vai fazer, velho. E vai ficar top. Fora que ele é um cara espetacular, né? Você chega lá, é bem atendido, sempre pode lhe atender. Rapaz, você é doido, ele é demais. É uma figura. Rapaz, Jacimário, quando eu tava fazendo o pré do baixo, ele construindo o pré, ele me ligava meia-noite. Alexandre, aí eu acordasse, tomava até um susto. O que foi, rapaz? Ele falou, velho, encontrei um capacitor aqui, vê se você curte o som. Aí tocava o baixo assim, botava no telefone, eu... Rapaz, tô achando muito médio. Aí ele falou, não, que isso, velho? Não, esse capacitor aqui, velho. Eu falei, já, não sei se o som tá legal, não. Ele pirava, velho. Aí ele, tá bom, beleza. Aí no outro dia, Alexandre, troquei aqui o capacitor. Veja o que você acha. É uma figura, realmente. Aí eu ia lá testar, enfim. Foi uma longa história pra chegar a esses baixos, né, que ele tem hoje em dia. Assim. Tem uma pergunta aqui no... Tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui, a gente vai fazer pra você. O William Renovato perguntou:
por que você desistiu do baixo de 6 cordas? Ah, cara, eu tenho uma questão assim comigo. Meus dedos são pequenos, né? São curtos. E por mais que eu tivesse feito um baixo com as cordas mais juntas, eu ainda tinha essa dificuldade de chegar na corda Si, né? Então, esse foi um problema. Mas eu acho que o outro maior foi que, quando eu comecei a tocar baixo de 6 cordas, eu também comecei a tocar baixo acústico. E aí eu tocava o baixo acústico e, pô, baixo acústico é grave, né? Som gordo, né? Então você toca. E quando eu ia pro baixo de 6 cordas, quando eu ia pra corda Dó, eu senti um negócio esquisito. Assim, eu falei, peraí, eu sou baixista ou sou o quê? Eu senti falta do grave, entendeu? De improvisar e sentir o corpo, assim, né? Tava tocando com a banda, quando eu improvisava, sumia tudo. Aí fui perdendo o estímulo, né? Falei, rapaz, eu gosto dessa configuração aqui para improvisar, né? Jazz bass, né? 20 casas, sabe? Acho que ele tem um grave especial, né? Sabe? Ele tem um peso na corda sol, assim. Aí um dos motivos foi esse, de perder a onda, o som, aquele som grave, assim, que eu gosto no baixo. Eu não encontrava de 6 cordas, né? Pelo menos na hora, em relação ao improviso. Aí eu falei, sabe de uma? Vamos diminuir as cordas. Aí eu fui por 5 cordas, 5 por 4 e aqui estou, né? Pronto. Alguém tem tempo. Como é que chama? Alex Ferreira, o Léo, ele tá perguntando assim, Alexandre, o que você acha da humildade dos músicos? Da humildade dos músicos. Se são humildes ou não, é isso? Será que é isso? Nos músicos. Nos músicos, é isso. O que você acha da humildade nos músicos? Cara, ó, pra ser sincero, assim, humildade é um negócio muito difícil de você avaliar, né? O que é realmente humildade, né? Humildade é você abaixar a cabeça, humildade é você se fazer de santinho, humildade. Cara, acho que humilde foi Jesus Cristo, né? Esse foi o verdadeiro humilde. E se você se comparar com ele, você vê que você está fazendo as mesmas coisas, então aí você é verdadeiramente humilde, né? Então é isso que eu me baseio, assim, né? Mas eu sempre achei que a gente morre do mesmo jeito, né? Quando a gente é errado, fede do mesmo jeito e nós temos os mesmos órgãos dentro, né? Sentimos as mesmas dores. Então, por que isso, né? Eu conheci alguns ídolos de perto, né? E fiquei chocado, assim, com como essas pessoas... Eu fui amigo de Nico Assunção, né, cara? Então, eu nunca vou me esquecer, eu no Rio de Janeiro, sentado na calçada, Nico me esperando pegar um táxi. Eu falei, cara, você é o meu ídolo, velho. Ele falou, sim, daí? Daí? O que é que tem isso? Entendeu? Então, eu vim dessa escola, né? E os mestres, os grandes, cara. Eu conheci Elismar do Espírito Santo, Tiago do Espírito Santo, toquei com Pipoquinha. Cara, então assim, humildade é muito mais além do que a gente imagina, né? Humildade é ter Jesus Cristo como referencial. Isso aí pra mim é humildade. Verdade. Tem outra? Tem. Ele mesmo perguntou aqui, você acha... Peraí que isso fugiu aqui. Você acha que hoje em dia falta mais sentimento na música? Eu acho que eu entendi o que ele quis falar aqui. Assim, no futebol, antigamente, lá há muitos anos, o atleta de futebol ele ia por amor à camisa, né? Amor ao Vitória, à seleção brasileira, não necessariamente pelo dinheiro. E Sim. hoje você vê atletas valendo milhões, né? Tá, entendi. Milionários. Então, eu acho que ele quis falar isso aqui. Hoje em dia, a música hoje ela é mais sentimento ou mais dinheiro? Cara, ó, estudando empreendedorismo, você começa a analisar tudo por outra perspectiva, né? Miles Davis, por exemplo, que é uma grande referência para mim como músico, em todos os aspectos, né? Miles, para mim, é o cabeça pensante da música. E o Miles viveu um período da história de muito sacrifício, né? Miles com
20 anos, tocava com o Charlie Parker. E eu lendo a biografia dele, os caras não ganhavam grana, assim, sabe, velho? Charlie Parker era um ídolo, mas era doidão. E Miles Davis vinha de uma família já que tinha condição financeira, e era difícil para ele, né, descer esse padrão. E ele se envolveu no jazz, e era uma música que, enfim, não dava dinheiro, e todas aquelas questões que a gente sabe. Miles começou a sacar que existia uma necessidade, cara, dele ser um super músico, continuar com o padrão de vida financeiro que ele tinha, mas não perder a essência, né? Então, assim, Miles ditou regras no jazz, né? Se hoje você pode ter grupos como, aqui no Brasil, Cama de Gato,